Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o 5 e o versículo 10. Naquela mesma ocasião, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, pô-lo no meio deles, e disse: Na verdade eu vos digo que, se vós não converterdes e vos não tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno, como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome o menino como este, é a mim que recebe. Vede, não desprezais um só destes pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos nos céus vê incessantemente a face de meu Pai, que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quem quiser entrar no reino de Deus, entrar no céu, tem que ser como uma criança. Uma criança é dependente do Senhor. Um ensinamento que nos traz hoje o mover de Deus da igreja. Então vou começar aqui pegando a nossa liturgia diária e lendo aqui uma pequena explicação de hoje, do dia de hoje da Santa Missa. Hoje é celebrada a Santa Missa em memória dos Santos Anjos da Guarda, que foi introduzida no calendário romano em 1615. A presença dos anjos na história da salvação é comprovada por várias passagens bíblicas. São mensageiros e guardiões dos filhos de Deus. Celebrando esta memória, sejamos também nós sinais atuantes da presença divina onde quer que estejamos. Irmãos, eu fiz questão de ler esse ensinamento da nossa liturgia diária para que a gente compreenda hoje a grandeza de Deus na nossa vida. Como é bom você se colocar dependente de Deus. Por isso, querido irmão, eu tenho que permitir que Deus haja na minha vida. Quando eu li a primeira leitura hoje, a primeira leitura, meus irmãos, é rica demais para o nosso coração, para completar o Evangelho hoje, porque o Antigo Testamento é lido à luz do Novo. Hoje Nosso Senhor nos pede que sejamos como uma criança, e toda criança se colocando dependente de Deus é aquela criança que precisa de Deus, aquela criança que dá permissão. Um coração simples de uma criança, ela pega na mão. Se você deixar o homem, qualquer pessoa leva onde quiser, ela não tem maldade, ela não vê a maldade. Então, um coração totalmente como uma criança se coloca com Deus, pega na mão de Deus e fala assim: me conduz. Aí quando você lê aquela oraçãozinha assim do anjo da guarda: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Irmãos, guardar-se com Deus é estar com Ele. De que forma que eu vou estar com Deus? Eu permito, eu vou até a casa do Pai, eu me coloco na presença do Senhor. Talvez a gente quer que Deus guarde a gente, mas a gente está onde? Lá na folia, está nas orgias. Eu estou dependente de Deus? Não. Por quê? Porque eu estou me colocando diante do mundo e não na presença de Deus. Um coração que agrada a Deus é aquele que permite, que teme, é um coração temente. E o próprio Deus fala na palavra que o anjo só vai agir se você permitir. Ele vai dizer assim, ó: eu enviei o meu anjo, lá em Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eu enviarei o meu anjo que vai diante de ti. Irmãos, é a voz de Deus. O que Deus fala, Ele cumpre? Sim. Eu enviarei meu anjo que vai diante de ti, te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que preparei. Respeita-o, ouve a sua voz
e vê que não o despreze. Como que eu desprezo a voz do anjo? Como que eu desprezo? Quando eu desprezo Deus. Quando eu desprezo o que Deus pede. Quando eu desprezo o que Ele me pede, obediência. Quando Ele pede lá para nós, lá, não viver segundo a carne, viver segundo o Espírito. Segundo a carne está lá em Coríntios, Efésios, Gálatas, onde vai dizer que é bebedeiras, orgias, adultério, aí vai por diante. Viver segundo o Espírito é buscando a graça, sabe, irmãos? É a convivência na família, é a convivência com o amor de Deus onde você estiver. Não ficar buscando se preencher com as coisas do mundo, mas sim com as coisas de Deus. Aí você está caminhando assim. Aí você vê as provações diante de você com o mundo. Aí, meu irmão, agora nós vamos chegar nesse coração. Se você não está ainda nesse coração totalmente dependente de Deus, que se coloca como uma criança, peça para Deus hoje. Fala, meu anjo da guarda, passa à frente. Eu estou abrindo meu coração agora. Eu estou entendendo que eu preciso ser dependente de Deus. Passa à frente na minha vida. Me leva para os caminhos do Senhor. Me leva lá, meu anjo da guarda, para um grupo de oração. Me leva lá, meu anjo da guarda, para o como nós vamos ter agora com o acampamento FAC, você é jovem. Me leva, meu anjo da guarda. Me mostra o que Deus quer para mim. Olha só, irmão, você que vai fazer o FAC, fala assim, me leva, Senhor. Aí isso é um coração que agrada a Deus. Você se coloca para Ele. Eu sou pequeno, sou. Eu erro. Mas quando eu erro, eu me coloco, o Senhor me corrige. Sabe, irmão, um coração que está ali dependente de Deus, que pede que me guarda, é um coração que ele está no mundo. Coragem, eu venci o mundo, Jesus disse. Mas você sabe que você vai enfrentar batalhas. Você sabe que vai enfrentar dificuldades. Nessa hora, meu anjo da guarda, passa à frente. Vai à frente, meu anjo da guarda. De todas as situações da minha vida. Sabe, irmãos, como diz hoje os ensinamentos de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 23. Foi jogado junto com os leões, na cova dos leões. E ali diz que não fizeram mal nenhum porque foi fechada as bocas dos leões. Os anjos fechou a boca dos leões. Então, querido irmão, quando você está sendo jogado em algum lugar onde que o mal está te atacando, confia em Deus. Como eu já disse, às vezes nós não vamos agradar os homens, mas não vamos agradar os homens, mas nós vamos agradar a Deus. Às vezes você vai ser condenado por uma coisa boa que você fez, mas você fez coisa boa. Você negou o mal, você expôs o mal. Então, querido irmão, isso é uma grandiosidade diante de Deus. Um homem ou mulher certa, honesta, e dizer a verdade aonde for. Não tenha medo de dizer a verdade. Às vezes você fala algo para alguém para ajudar a pessoa e essa pessoa fala, você fala, não, eu falo aqui como eu falaria lá na frente da pessoa. Então, quando você falar de alguém, para alguém, não tenha medo para ajudar a pessoa. Não, eu falo, pode chamar a pessoa aqui, vamos conversar. É assim, a boca de Deus, o anjo de Deus, a voz de Deus vai te levar para a verdade. A voz de Deus vai te, no momento, pode ocasionar para você ali um mal-estar, mas vai te fazer um bem. Então, a correção, o caminho, o mover. Então, isso para nós é guardar, ele vai nos guardar do mal, ele vai nos governar e ele vai nos iluminar. Por quê? Sempre eu falo assim, toda escuridão, ela precisa da luz. E o que é escuridão? É as mentiras de Satanás. De que forma? Ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode tal coisa, mas daí quando você descobre que não é a vontade de Deus, aí, meu irmão, você se coloca ali. Então a leitura aqui da primeira leitura diz assim, respeita, ouve a sua voz e vê que não o despreze, porque ele não te perdoará se pecares, e o meu nome está nele. Se eu ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu vos digo, eu serei inimigo dos teus inimigos. Queridos irmãos, essa palavra do Evangelho de hoje, junto com a primeira leitura, vem trazer para nós uma confiança muito grande. Mas eu preciso permitir, acolher e, no mover de Deus, como diz hoje o nosso lecto divino, a pergunta, o que o texto me leva o que o texto diz para mim? A segunda pergunta, porque o que a igreja nos ensinou está aqui. Que todos nós temos um anjo da guarda, que o anjo da guarda sempre teve um presente, que o anjo sempre esteve presente na humanidade. E o que o texto diz para mim? Como eu me coloco? Eu me coloco como uma criança dependente de Deus? Eu permito ser dependente de Deus?
Eu dou abertura ao querer de Deus em minha vida? Então como que eu me coloco dependendo de Deus? Eu dou abertura para Deus? Sim ou não? Se eu não, agora chegou o momento. Você vai falar assim: meu anjo da guarda, com toda a simplicidade do teu coração, eu me abro para essa graça. Me guarda, meu anjo. Me governa. Me ilumina. Com a mão no teu coração. Querido irmão, hoje eu falei para o meu anjo da guarda assim. Meu anjo da guarda mostra, aí é o que me leva a dizer a Deus: meu anjo da guarda, mostra aqui dentro da minha casa tudo o que desagrada a Deus. É o que eu pedi hoje para o meu anjo da guarda. Para ele me mostrar tudo o que desagrada a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem temente a Deus é um homem que não é que tem medo de ir para o inferno, mas tem medo de desagradar a Deus. É um amor tão grande que nós temos por Deus que eu não quero desagradá-lo. Eu quero amá-lo, eu quero me aproximar dele. Irmãos, como é bom você se aproximar de Deus. É isso que um homem temente quer. O homem temente não tem medo do inferno, não é medo do inferno, não. Deus não quer que você tenha medo do inferno. Deus quer que nós tenhamos medo da ausência dele. Você sabe por que existe o mal, meu irmão? É a ausência do bem. Você sabe por que existe a escuridão? É a ausência da luz. Você se sabe por que existe o mal na nossa vida? A ausência de Deus. Então, se você se aproximar de Deus, se você colocar cada segundo seu para aproveitar com Jesus, com a presença dele, quando vinham as provações, quando vinham as enfermidades, como vinham as dificuldades, você vai estar tão apegado a Deus que você vai flutuar diante do mar de provações que vem diante deste mundo. Sabe, irmãos? E aí você vai entender o que é pegar sua cruz e seguir Jesus. É unir-se a Ele, cada segundo da sua vida, cada momento da sua vida. É dizer: meu anjo da guarda, me guarda. Meu anjo da guarda, me governa. Meu anjo da guarda, me ilumina, me leva para Jesus. Me leva para o querer do meu Senhor, meu único mediador. Meu anjo da guarda, esteja presente na minha vida. Sabe, irmãos, quando eu parei para ouvir isso, a voz que eu ouvi, o anjo da guarda dizendo assim: você não suportaria se o mundo fosse mostrasse toda a escuridão, toda a luz. Muitos não suportariam. Por isso que cada minuto nosso, Deus vai dando para nós a revelação, a luz, conforme a gente vai aguentando. Então, se Ele revelasse tudo, nós não suportaríamos. Não suportaríamos o que nós veríamos de mal que existe no mundo. Queridos irmãos, confia no Senhor. Clama a presença do teu anjo. Coloca-se dependente. Quando é dependente, eu não fico querendo saber o que vai acontecer. Eu estou com Deus. Quando eu sou dependente, eu dou o meu melhor com Deus, para Deus e nele. E aí, meu irmão, eu confio no Senhor. Por isso, meu anjo da guarda, todas as situações que o Senhor quiser me mostrar para corrigir-me, que eu suporto, diante do que me mostrar, me mostra, meu Senhor, para que eu agrade cada vez mais o seu coração. Por isso, querido Deus, eu já te louvo e te agradeço pela presença dos anjos da minha vida. Por aquele irmão que foi anjo na minha vida, que sempre me mostrou os erros da minha casa, da minha família, para que eu corrigisse, para que eu crescesse espiritualmente, para que eu crescesse no teu amor. Meu anjo da guarda, eu te agradeço porque sempre esteve à frente do meu caminho. Meu anjo da guarda, conversar com o anjo da guarda dos meus, da minha família, como eu sempre digo, meus irmãos, meu anjo da guarda, eu autorizo como pai, como membro desta família, a presença de Deus e renuncio todo mal. Eu dou a autoridade ao meu anjo da guarda a expulsar todo o mal da minha vida, da minha família e da minha casa. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, dê autoridade a Deus na sua vida para expulsar o mal e para acolher a graça divina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados. E eu creio que quando o Senhor determina, quando o Senhor fala, meu Deus, o Senhor não volta atrás. Por isso, querido Deus, obrigado mais uma vez
Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, obrigadíssimo por este momento. Que nós possamos viver cada graça do nosso Lectio Divino todos os dias. Ele está sendo um pouquinho mais tarde todos os dias, irmãos, por causa que o Rosário da Madrugada agora começou às 4 horas e termina às 5h30. Sempre eu estou me movendo para que logo após eu passe ali o nosso Café com Jesus, que é o Catecismo, e depois o nosso Lectio Divino. Eu faço sempre o Lectio Divino após o Catecismo. Então é o momento que eu vivo essa graça e bebo junto com os irmãos e nós partilhamos. Irmãos, isso é viver a fé. É você acreditar na Palavra de Deus, no magistério da igreja, na tradição, nos ensinamentos, trazendo para a nossa vida. Deus, eu confio em Ti. Um grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe.